A partir do versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, a epígrafe do texto vai falar a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Você que tem a sua Bíblia, seja no celular, ou quem sabe aí com você no seu estabelecimento, a Bíblia impressa, gostaria de te convidar a acompanhar a leitura dessa palavra. É o momento mais importante do culto, é quando Deus fala conosco através da sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante, diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estava em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, de uma forma muito clara, concisa, poderosa. Fala, Senhor, que não seja o homem, que não seja, Pai, a carne falando, mas seja o teu Espírito Santo nesta noite falando com pessoas, e principalmente com cada um de nós que estamos aqui. Espírito Santo de Deus, tu tem primazia nesta noite. Deus querido, fica, Senhor, conosco até o momento que tu assim permitires. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no santo e eterno nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados amigos, irmãos, simpatizantes da nossa fé, vizinhos, aqui está a palavra de Deus que nos mostra um assunto muito crítico, um assunto polêmico, um assunto que muitos não gostam de conversar e muito menos de comentar, porque o homem hoje vive uma vida tão dissoluta, vive de uma maneira tão aprazível ao seu querer, aos seus prazeres. O homem vive de uma forma muito intensa, não está preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, não está preocupado com a morte que é iminente durante a nossa vida, desde a existência, desde que o homem caiu no Éden. A morte se fez presente ao longo de toda a humanidade há milhares e milhares de anos, e o homem fadado à morte por causa do pecado. E isso tem sido a tônica do assunto. Muitos não gostam de falar porque preferem viver uma vida loucamente, aproveitando os prazeres, os vícios, as bebidas, prazeres de drogas ilícitas, prostituição, adultério.
também usando de coisas ilícitas para assim se auto-beneficiar, enganando, mentindo. Mas entenda que a morte chega, aleluia. A morte está presente, e através da morte, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. E o juízo está determinado em dois caminhos, como foi falado logo aqui a pouco pelo missionário Milton Guedes: céu e inferno, confirmando completamente a palavra deste momento. Céu e inferno existe sim, e o homem deveria muito se preocupar em pensar nessas coisas, porque depois que acaba esta vida terrena, aonde dizem que aqui tudo termina, não, aqui termina na terra, mas a vida vai continuar, porque existe uma eternidade, existe um caminho a ser trilhado, mas cabe a você decidir se vai ser no céu ou no inferno. Glórias a Deus. Jesus Cristo, ao longo do seu ministério, vai ensinar por parábolas. E o que são parábolas, pregador? Parábolas eram histórias contadas do cotidiano do povo. Jesus ensinava a classe pobre. Jesus procurou e deu muito mais evidência ao seu ministério nas regiões mais pobres, a região da Galileia, aonde a taxa de pessoas com baixo intelecto, pessoas que tinham a pouca condição de estudar, e outras nem sequer podiam estudar, então eram pessoas que eram analfabetas, não tinham conhecimento da leitura da palavra. Então Jesus, para facilitar o entendimento dessas pessoas, ele ensinava através de parábolas, contando histórias do cotidiano. Ele falava a respeito de uma dona de casa, de um agricultor, de um pastor de ovelhas, de um pai que tinha 2 filhos. Jesus também narra a respeito de situações aonde há um empregado, há um patrão, há aquele empregado que consegue progredir e há aquele que regride. Jesus sempre ia dizendo que todo aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática, esse será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Veio a tormenta, veio a chuva, e a casa não caiu. Glória a Deus. E existe aquele homem prudente que edificou a sua casa na areia, e nem precisou vir tempestade, nem precisou vir tormenta, bastou um sereno, bastou um chuvisco e a casa caiu. Esses são os homens insensatos, homens tolos, segundo a palavra de Deus. Então Jesus ensinava por parábolas, e ele contou uma interessante, qual ao longo de toda a Bíblia Sagrada, ninguém ousava ou tinha conhecimento ou autoridade para falar algo deste assunto muito crítico e polêmico sobre céu e inferno. E Jesus vai falar a respeito de um homem muito rico e de um mendigo que era conhecido por Lázaro. Este homem muito rico, segundo a palavra de Deus, vai dizer que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Para se vestir desses moldes nos dias de Jesus, não bastava ser muito rico, não bastava ser o homem mais rico do mundo, era necessário ter um cargo de autoridade, seja civil ou espiritual. Só quem se vestia desta maneira eram os reis e também os sumos sacerdotes, homens que eram responsáveis de trazer Deus para o meio do povo, autoridade espiritual. Mas só que esse rico, ele se vestia de púrpura e linho finíssimo, então ele não era uma pessoa qualquer. Este homem tinha, vamos dizer, em sua rede social, milhões e milhões de seguidores. Talvez o homem mais rico do mundo, talvez estivesse na revista Forbes, na revista do Guinness, aonde destaca as maiores celebridades, os homens mais importantes do mundo. E este homem fazia parte desse seleto grupo. Se não fosse o maior, era um dos maiores, porque a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Glória a Deus. E o texto também vai dizer que ele vivia regalada e esplendidamente. Sabe o que é isso, irmão Moisés? É como se ele fizesse uma festa e lhe convidasse, uma festa daquelas que ninguém ousaria fazer,
que ninguém poderia ter o glamour dessa festa. Ele te convidava, e você se despedindo ao final da festa, ele te levaria até onde estava o seu carro, no estacionamento da sua grande mansão, e você então, alegre, empolgado, perguntava: meu amigo, que festa? Quando é que vamos ter outra dessa? E ele dizia para você: amanhã. E você ia, e no dia seguinte você estava lá em outra festa, e a mesma coisa. Na hora de ir embora você perguntava: oh, nossa, essa aqui foi maravilhosa, foi melhor que ontem. Quando vai ter outra? Amanhã vai ter outra. E assim esse homem vivia, regalada e esplendidamente, todos os dias, festas e festas. Pessoas de grande importância no meio da cidade, pessoas trazendo para hoje, com milhares de seguidores nas redes sociais, youtubers da vida, homens e mulheres famosos, estavam ali presentes na festa desse homem. Por isso que era uma festa esplêndida e regaladamente, oh glória. Mas o texto vai dizer que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e este mendigo, a Bíblia diz que ele ficava à porta deste rico. Mas entenda que a porta não é aqui como nós estamos, na porta do estabelecimento. A porta é do outro lado da rua, assim como está a Farmalu. Ele ficava de lá do outro lado, o mendigo, olhando para aquela festa, observando os carros luxuosos que chegavam, as pessoas ricas, famosas, uma melhor que a outra, uma mais vestida que a outra. E ele ficava dali olhando. E a Bíblia vai dizer que ele ficava assim, imaginando se alimentando apenas das migalhas que caía da mesa daquele banquete. Mas entenda que as migalhas de uma festa deste homem não eram migalhas. Era um alimento que poderia sustentar a vida do caseiro, da cozinheira, do jardineiro, do motorista, do copeiro, da faxineira. Alimentava e sustentava por semanas. Ele queria só as migalhas. E o texto vai dizer que além dele estar do outro lado, ele era um homem cheio de chagas. Essas chagas eram feridas provenientes de uma grande lepra que acometeu todo o seu corpo. A lepra não tinha cura nesses dias. Quem fosse acometido desse mal, a única certeza que tinha era da morte. E este Lázaro, este mendigo, de consolo só tinha os cachorros que vinham lamber as suas feridas. E este homem, eu imagino, exposto ao sereno, na chuva, ao tempo, adoeceu, deve ter pego pneumonia, uma tuberculose, passava fome. E este homem veio a óbito. A Bíblia vai dizer que vai chegar o dia em que vai morrer o rico e o mendigo. É desse jeito. Você pode fazer o que você quiser, você pode aproveitar, você pode se divertir, você pode gastar e comprar, mas entenda que o dia do juízo ninguém escapa. Glória a Deus. No dia do juízo de Deus, todos estão sujeitos a se render ao juízo de Deus. Glória. A Bíblia diz que neste dia morreu o rico e o mendigo. Que ironia do destino. Entenda que o texto vai falar que o mendigo, ao morrer, ele é levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. O seio de Abraão, para quem não sabe, me permite explicar, é o lugar chamado paraíso. É o lugar onde aqueles que são dignos diante de Deus de aguardar pela toda a eternidade o dia do juízo. O texto diz que o mendigo foi levado para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. A diferença é que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado pela mão de seus amigos, aqueles que acompanham até o cemitério. De lá para frente o caso é mais sério, não tem mais ninguém para acompanhar. E este homem rico agora foi sepultado, e o texto vai dizer que ele está no inferno. Como eu disse, que coisa, que situação dramática. Como a vida gira no meio da gente. Se tem uma coisa que o mundo sabe fazer, meu amigo, minha amiga, é dar volta.
Um dia você está aqui em cima, outro dia você está aqui embaixo. Oh, glória! Um dia você está em cima, vivendo, curtindo, aproveitando o melhor desta vida. Mas outro dia você pode estar aqui embaixo, sozinho e abandonado. Lá no inferno, o rico está atormentado. A Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se consome, aonde há dor e ranger de dentes, aonde o bicho nunca dorme. Glória a Deus. É sofrimento eterno. A carne fica o tempo todo sendo queimada pelo fogo que nunca se apaga. Ele está atormentado, ele está sofrendo. Este rico está ali agonizando, porque agora ele está no inferno. E o texto vai dizer que ele vai erguer os olhos. Deus permite ele ter uma visão aonde existe uma dimensão que separa de céu e inferno, mas nesse momento essa dimensão se abre para que ele pudesse olhar para o céu. E o texto vai dizer que ele vai ver Abraão com Lázaro em seu seio. Abraão estava com Lázaro ao seu lado, e aquele momento o mendigo já não estava mais com lepra, já não estava mais doente, já não estava mais com necessidade física, de fome, não. O semblante já não era mais de tristeza, já não estava mais vestido de trapo, não. Agora o mendigo está vestido de linho fino. Oh glória! Vestes brancas, roupas novas. E a mente já não lembrava mais do sofrimento que passou aqui na terra. Porém o rico, quando ele avista os olhos, ele vê Lázaro e Abraão. E naquele momento ele vai dar um brado, ele vai clamar, ele vai dizer: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O que me chama a atenção neste versículo 24 é que o rico vai lembrar de Lázaro. Oh glória! E Lázaro lá no seio de Abraão não lembrava do rico. Sabe por quê? Porque aquele que vai para o inferno, a mente é a mesma, aleluia. E aquele que vai para o céu, a mente é outra. A mente que não vai ter mais sofrimento, a mente que é renovada, restaurada, a mente que tudo que você viveu de sofrimento nesta terra, agora será apagada. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, oh glória, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, glória, e tudo se fez novo, aleluia. Glória a Deus. Assim era agora Lázaro, mente renovada, não lembrava do sofrimento, da necessidade, da fome que passou, das feridas, nem do cachorro que assim lambia suas feridas. Mas o rico, quando olha, a primeira coisa que ele lembra é de Lázaro. A mente é a mesma, para que você entenda das coisas que você perdeu quando rejeitou a Jesus, para que você lembre de tudo que você teve de bom aqui, e lá no inferno não vai ter. Oh glória! Mas existem pessoas que estão apegadas a esse mundo, não conseguem se libertar, só porque toma uma cervejinha uma vez ou outra, só porque tem irmão, familiar que pode criticar: meu irmão, tu quer ir para o inferno ou tu quer ir para o céu, meu irmão? Muitos conhecem a palavra. Eu já ouvi pessoas dizer: pregador, eu sei o que está escrito na Bíblia, eu sei, eu conheço. O problema não é conhecer, o problema não é saber, o problema é praticar. Não adianta conhecer e não praticar, meu irmão, de nada vale. É por isso que Jesus naquele grande dia vai dizer: não te conheço. Por mais que você diga: eu preguei no teu nome, Jesus, eu dei uma cesta básica, eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano, eu dei de comer para quem tem fome, Jesus vai dizer: aparta-te de mim, malditos de meu Pai, eu não vos conheço. Este rico era crente, porque ele sabia quem era Abraão, ele sabia da lei, ele conhecia a palavra.
mas desprezou a palavra, viveu de uma vida dissoluta, envolvida aos seus prazeres, não estava nem aí. Só que a conta chega, não te preocupa não, meu amigo. E quando ele olha, ele diz: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água, porque eu estou atormentado, refrescar bem na minha língua, que eu não aguento mais estar nesse fogo. Abraão vai dizer: meu filho, olha que coisa interessante, essa é a realidade, olha que coisa interessante. Abraão vai dizer: meu filho, tu lembra quando tu estava vivo, que tu bebia, tu fumava, tu te divertia, você ria, você tinha moto, tinha carro, você ia para onde queria, você queria o meu favor, você só lembrava de mim por causa de milagre, você só queria vir atrás de mim porque eu posso dar o que tu precisa. Mas na hora de ter compromisso comigo, você virou as costas. Na hora de querer relacionamento comigo, você me abandonou. Te lembra, filho? Quando pregaram para você de mim, você até ficou aquebrantado, mas aí preferiu virar as costas, você lembra? Agora, meu filho, tu está tendo o que tu merece. Tudo que tu teve em vida, tu aproveitou. Agora aqui não. Aqui é sofrimento para ti. Já o pobre do Lázaro, que só sofreu na terra, que era desprezado, que passou fome, que adoeceu, agora ele goza de alegria, de paz e de prazer. Tudo que ele teve na terra foi desgraça. Agora aqui é gozo, agora aqui é alegria, agora aqui é paz. Deixa eu te falar algo importante. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. O que eu tenho para te dizer é que quando você renuncia essa vida, quando você abandona o teu eu, você vai ganhar o dobro com Jesus. Você vai ganhar o dobro, porque você sabe das suas limitações, você sabe do que você precisa, mas você não abandona a cruz, você não abandona a fé. E aí o resultado disso tudo é céu, meu amigo. Glória a Deus. Agora ele é consolado, rico, e tu é atormentado. Olha que coisa dura é a palavra de Deus. Tem gente que está pregando massagem no coração das pessoas. Não, a gente não prega massagem, porque nós não somos cardiologistas. Nós somos pregadores da palavra de Deus, e a palavra confronta. Esta palavra me confrontou um dia, e é por isso que nós estamos aqui. E Abraão diz mais: além disso, meu amigo, não tem como vocês virem para cá e nem os daqui para aí. Tem um abismo muito grande para nós. Mas ele vai insistir, ele vai rogar. O rico, achando que pode ainda pedir alguma coisa, não tem direito a mais nada, meu amigo. Acabou a regalia tu tinha na terra, aqui não tem direito a nada. Mas ele quer insistir, ele roga, porque ele achou que um dia uma cesta básica o credenciava a querer barganhar com Deus, e com Deus não se barganha, meu amigo. Ele vai dizer: eu rogo-te, pois, pai Abraão, manda pelo menos que ele vá na casa de meu pai, manda ele lá, porque eu tenho 5 irmãos. Olha como ele lembrava. Olha, meu irmão, isso é muito forte isso. Ele está no inferno, mas ele se lembrou dos irmãos que ainda bebiam, se divertiam, fumavam, praticavam tudo que não prestava. Ele conheceu a realidade, os irmãos ainda não conheciam. Então ele pede para Abraão mandar Lázaro, manda ele lá. Manda ele lá, dar testemunho, falar desse lugar que eu estou, para que eles não venham parar aonde eu estou. Isso é muito sério, meu irmão. Mas Abraão vai dizer: ah, meu amigo, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, escutem,
E nós somos os Moisés, os profetas do século 21, que estamos te falando de céu e inferno, que estamos te anunciando a boa nova, o evangelho que liberta, que salva, o evangelho que transforma a vida do homem, a vida da mulher, o evangelho sim, que existe um preço, um evangelho que é de graça, mas que não é barato. Oh glória, é um evangelho que exige renúncia, que exige que você abandone a prática do pecado. Este evangelho que nós pregamos não é o evangelho que estão dizendo que Jesus vai dar carro, vai dar moto, chave de ouro. Isso tudo é mentira, meu irmão. Porque Jesus, quando nasceu, ele nem tinha dinheiro. Ele nasceu numa estrebaria, um lugar onde guardava animais. Foi colocado em um caixote que servia de bacia para alimentar os animais, manjedoura, o nome. Foi enrolado em panos sujos. Ele vai dizer: eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça, eu não tenho nem aonde dormir. Como é que estão pregando que eu vou dar isso, que eu vou dar aquilo? Heresia, evangelho de prosperidade. Isso não é o evangelho da palavra, da Bíblia Sagrada. Não é não, meu amigo. O evangelho que não aponta o defeito, o evangelho que não condena, que não confronta, não é o evangelho de Jesus. O evangelho que você é bonzinho, que você pode continuar assim, que a graça, a misericórdia te alcança, porque ela alcança todo mundo, mas a graça é só para quem renuncia à vida de pecado. A graça é só para quem abandona a prática do pecado, meu amigo. Ouça os profetas, nós estamos aqui anunciando este evangelho. Podem nos chamar até de loucos, de exagerados. Você pode dizer: eu escuto que Jesus vai voltar, não é de hoje. A minha bisavó falou, a minha tataravó falou, então pode continuar ouvindo, porque enquanto Deus levantar profeta, você vai ouvir: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Te arrepende enquanto dá tempo. Jesus está voltando. Olha para os acontecimentos, olha para o efeito climático, catástrofes que estão acontecendo no nosso país. A Covid esteve aí em 2019, onde as pessoas, muitos que tinham parentes, amigos, entes queridos, não estão mais no nosso meio. Tudo está apontando para a volta de Jesus. Só não vê quem não quer, só não aceita Jesus quem não quer, mas tem um lugar para aqueles que não aceitam. O nome é inferno. Olha o rico aqui, lembrou dos irmãos, pedindo para que o Lázaro fosse lá. E Abraão vai dizer: não, tem Moisés, tem os profetas que anunciam. Escutem, se eles ouvirem, eles podem se arrepender. Mas ele vai insistir: não, não, pai Abraão. O cara está insistente, Moisés. Ele vai insistir: não, pai Abraão. Mas se algum dos mortos fossem ter com eles, com certeza eles vão se arrepender. Onde já se viu isso? As pessoas estão esperando um sinal sobrenatural, estão esperando um sinal de alguém que já morreu, e a Bíblia diz que não tem mais, só morre uma vez, depois disso é o juízo. Mas existem pessoas que estão sonhando, segundo eles, com um parente, com um irmão, com uma mãe. Eu sonhei com fulano, ele me pediu tal coisa. Deixa eu te falar, não é ele não. São entidades demoníacas que vão se personificar na pessoa desse teu ente querido, para te enganar, para te iludir, para tu achar que tu está falando com alguém que tu perdeu. Não é não. Não é mesmo. Sabe por quê? Porque eu aprendi algo muito importante ao longo dessa caminhada pequena que eu tenho com Jesus. Eu aprendi 3 coisas, Vitor. Eu aprendi que o lugar que mais se adora, mais se louva a Deus, sabe onde é? No céu. Lá os serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Lá é o lugar que mais se louva a Deus. O lugar que mais se ora a Deus, sabe onde é? Aqui na terra. Aonde os santos, aonde todo aquele que teme a Deus, que tem amor no coração, ora para que Deus atenda as suas preces. É aqui na terra. E a terceira coisa que eu aprendi
o lugar que mais se clama a Deus é no inferno. E isso é verdade, porque existem pessoas do tempo de Adão que estão clamando até hoje: Deus, manda alguém na minha casa, manda alguém que já morreu para ir lá, porque só assim eles vão crer que o inferno existe. Deus, manda alguém lá, porque eu não quero que minha família, meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, meu irmão, meu pai, manda alguém lá. E Deus está dizendo: tem Moisés e os profetas para que eles ouçam. Glória a Deus, aleluia. No inferno é o lugar que mais se clama, e até os dias de hoje tem gente clamando lá por isso. Tem gente que está clamando, pedindo perdão de Deus, e não tem mais jeito. O teu prêmio foi aqui na terra, a recompensa agora é no inferno. Ele vai dizer: manda lá, porque é bem provável, eu acredito que se eles verem Lázaro ressuscitado,